Muito bem, é hora da informação de política, informação contextualizada. Está conosco aqui Rosiane Carvalho. Tudo bem, Rose? Bem-vinda a mais uma coluna. Como é que você está? Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia para todos os nossos ouvintes. Rose, hoje a gente vai trazer informação sobre a questão desse novo decreto que atinge a Zona Franca de Manaus. A gente tem falado bastante sobre a questão das mudanças da tributação do IPI, o imposto sobre produtos industrializados. E a gente tem comentado na imprensa, tem falado os relatos de políticos locais, de autoridades locais, sempre trazendo o tom de que fere mortalmente a competitividade da Zona Franca de Manaus. Mas a gente precisa explicar, esmiuçar, tentar entender junto com os nossos ouvintes e cumprir a missão de levar a informação corretamente. Por isso, a gente tem entrevista aqui na nossa coluna de hoje, não é isso, Rosiane Carvalho? Sim, Rafael, hoje é um dia muito importante. Hoje a Suframa completa 55 anos, hoje 28 de fevereiro de 2021. Uma data histórica, mas histórica também em relação ao que você acaba de descrever. A publicação do decreto 10.970, de 25 de fevereiro, na sexta-feira, portanto, às vésperas do Carnaval, diminuindo linearmente um corte de 25% no IPI para todo o país, mas ele atinge a Zona Franca justamente no ponto em que a gente cansa de botar aqui aquele vídeo do Paulo Guedes, ministro Paulo Guedes, em abril de 2019, explicando como acabar com a Zona Franca. Daqui a pouco a gente põe para os nossos ouvintes que ele é extremamente didático, mas a gente precisa entender. Está todo mundo falando em acabar a Zona Franca, e mais uma vez a classe política se movimenta nesse sentido, mas a gente precisa entender por quê. Algumas pessoas, inclusive, compreendem que eu não trabalho no distrito, eu não sou funcionária pública, portanto, tem que diminuir imposto mesmo. Então, a gente precisa compreender o que significa esse modelo para o Estado do Amazonas e o que significa as alterações nessa questão tributária, ao menos minimamente, porque elas são muito complexas, né, Rafael? Exatamente, Rosiane. Então eu vou logo apresentar aqui um dos nossos entrevistados que já está conectado conosco, o deputado Serafim Corrêa, ele que é economista e está aqui com a gente para nos ajudar a entender essa questão do novo decreto que fere a competitividade da Zona Franca de Manaus. Deputado, seja bem-vindo conosco aqui na Band News Difusora FM. Tudo bem? Bom dia. Eu que agradeço. Muito bom dia a você e aos milhares de ouvintes da Difusora Band News. Temos já o professor Marcelo Seráfico. O professor Marcelo Seráfico também está conosco aqui. Hoje é dia do Pensa Rotina. O professor Marcelo Seráfico, do Departamento de Ciências Sociais da UFAM, está conosco. E ele vai conversar sobre essa questão, obviamente, também de como isso nos afeta socialmente, como isso pode mexer com a sociedade do Amazonas. E o professor Marcelo Seráfico, gentilmente, também está aqui hoje na coluna de Rosiane Carvalho, fazendo um cross, assim, digamos assim, entre as nossas colunas. Professor Seráfico, meu amigo, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia, Rosiane, bom dia, deputado Serafim. É um prazer estar com vocês todos, bom dia, ouvintes. Lamento a motivação, de estar aqui, mas é isso, vamos tentar entender o que está se passando. Muito bem, a gente sempre faz assim, Rose, dou para você o início das nossas entrevistas, você assina esta coluna e gentilmente então cedo a palavra a você para a gente iniciar a nossa conversa. Muito bem, a gente tem que começar explicando o que é esse modelo. Daqui a pouco a gente chega no ponto principal, no ápice dessa discussão, mas a gente precisa entender o que é esse modelo, né? Onde ele está, onde estão as bases dele. Para isso eu peço a ajuda do deputado Serafim Corrêa. É um modelo que iniciou ainda no período militar, e ele, como economista, tributarista, pode acrescentar dados importantes para a gente. O que é o modelo Zona Franca de Manaus, para que ele foi criado e em que base ele se sustenta, deputado? Veja, a Zona Franca de Manaus foi criada em 1967, dentro do contexto da segunda quebra da borracha. Tinha acabado a guerra. Durante a guerra, os Estados Unidos bancaram o Banco de Crédito da Amazônia, financiando o extrativismo da borracha. Quando acabou a guerra, eles não precisavam mais da nossa borracha, porque os caminhos da Malásia estavam abertos. Aí fechou a torneira. Com isso, os sinigais começaram a ficar despovoados. E essa gente começou a descer para Manaus, e em Manaus não tinha alternativa de trabalho. E aí elas desciam para Belém, e de Belém pela Belém-Brasília, para Brasília e para o Centro-Sul. Foi nesse contexto, mas principalmente quando havia uma questão de geopolítica,
internacional, que era o projeto dos Grandes Lagos, que faria do Rio Solimões e o Rio Amazonas um grande lago para interligar o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Isso era um projeto do Herman Kahn, que era um conselheiro da CIA, e os Estados Unidos pretendiam isso. Então, naquele momento, haviam duas teses. A primeira, a Amazônia tem que ser ocupada pela pata do boi. E a segunda, a Amazônia tem que ser ocupada pela presença do homem. Esta segunda tese era defendida por Arthur Reis, que foi superintendente da Espévia e depois virou governador indireto do Amazonas, e pelo general Castelo Branco, que foi comandante militar da Amazônia em Belém e depois virou presidente da República. Então, o ministro Roberto Campos disse o seguinte: olha, a forma de comercializar a borracha, que era o pouco que sobrava para a nossa economia, é pré-capitalista. Por quê? Porque não entra dinheiro. O seringalista recebe o financiamento do Banco da Amazônia em dinheiro, mas aí ele arma as embarcações, sobe os rios, vai deixando mantimento nos seringais e depois ele recebe em borracha. E o Banco da Amazônia recebe em borracha também. Aí, de novo, ele entra com dinheiro. E o ministro Roberto Campos acabou com isso. Quando ele acabou com isso, quebrou todo o que restava do Amazonas e da Amazônia. Então, o presidente Castelo Branco, já presidente, cobrou do ministro Roberto Campos, que é o pai do atual presidente do Banco Central, uma solução. E o Arthur Amorim, que era chefe de gabinete dele, levantou a questão da Zona Franca de Manaus e foi aí que ela surgiu. Surgiu como? Incentivos fiscais de imposto de importação e de IPI. Então, essas são as duas pernas de incentivos da Zona Franca de Manaus. Isenção de IPI e isenção de imposto de importação. Ora, no momento em que diminui o IPI, você está diminuindo a vantagem comparativa que a Zona Franca de Manaus tem. Antes, porém, Rosiane, é bom dizer que o IPI faz parte da base de cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios. Quando ele reduz em 20%... Deputado, vamos já chegar lá, vamos por partes, porque o assunto é complexo e o senhor certamente nos dá uma aula cada vez que fala a respeito disso por sua experiência política e também na área econômica. Em relação ainda ao estado do Amazonas, né, a gente já entendeu, portanto, que a principal vantagem do Amazonas é essa renúncia fiscal, do imposto de importação e também da possibilidade de reduzir, de renunciar o imposto, o IPI. E aí é a grande dúvida, sempre as pessoas não entendem, mas como é que pode baixar o imposto prejudicar a Zona Franca? Por que prejudica a Zona Franca quando o imposto baixa? E por que é importante que haja esse equilíbrio? A Zona Franca não faz mal quando há um equilíbrio de impostos que não prejudiquem a Zona Franca. Exatamente. Muito obrigado pelo seu corte, que foi cirúrgico. É o seguinte, por hipótese, uma empresa tem o IPI de 20% no restante do Brasil, mas em Manaus ela pagaria 0%. Então, ela vai ver o seguinte, olha, em São Paulo eu tenho custos de logística menores, eu tenho capital humano, eu tenho uma rede de distribuição. Então, isso aqui vale, por hipótese, 10% do meu faturamento. Mas, para ficar em São Paulo, eu pago 20% de IPI. Então, vale a pena eu ir produzir na Zona Franca de Manaus, ainda que eu tenha um custo adicional de 10%, mas eu vou ganhar 10 pontos percentuais, porque eu deixarei de pagar o IPI, que é 20%. Na hora em que diminui 25%, esse IPI veio para 15%. Na hora que veio para 15%, já diminuiu a vantagem comparativa de quem estava em Manaus. O resultado é que, da próxima vez, pode diminuir 50%. E diminuindo 50 vai para 7,5. Aí já é mais caro ele ficar aqui do que ele ficar em São Paulo. Isso significa dizer, as que estão aqui correm o risco de sair
e as que estão fora não virão para cá. Muito bem. Certo. Você quer perguntar mais alguma coisa, Rosa? A gente pode Não, prosseguir. por favor, eu sei que você tem uma coisa especial para a gente ouvir agora. Eu queria perguntar, obviamente que a gente teve essa explicação muito didática agora do deputado Serafim Corrêa, mas a gente tem também conosco aqui o professor Marcelo Seráfico, sociólogo, e eu queria perguntar o seguinte: Rose, você fez na sua introdução, você falou uma coisa muito interessante, que é a seguinte, que é a questão das pessoas falarem que, mas está reduzindo, está mexendo com a Zona Franca, eu não trabalho ali na Zona Franca, no distrito e tudo mais, então isso não vai me afetar. Eu queria perguntar, colocando o professor Marcelo Seráfico aqui na conversa, como que esse tipo de situação pode afetar toda a sociedade do Amazonas, porque é nisso que se tem falado, né? Apesar de muita gente tá dando de ombros em relação a isso, professor. Oi, obrigado, Rafael. Eu vou tentar só acrescentar dois aspectos a isso que o deputado Serafim estava tratando. Um, que é mais geral, porque tem coisas que parecem que estão muito distantes e, na verdade, são muito próximas de nós, né? Que esse conjunto de incentivos fiscais que foram criados e vêm sendo mantidos ao longo dos anos, eles têm um propósito fundamental, que é a atração de investimento privado para Manaus, em particular. E é essa atração de investimento que faz com que as fábricas sejam construídas e que a demanda por trabalho, quer dizer, a demanda por trabalhadores seja gerada. Acontece que dessa demanda por trabalhadores, do investimento, etc., se geram impostos, e esses impostos que são arrecadados pelo poder público, né, principalmente o ICMS, mas outros também, são os mesmos impostos que são investidos, ou deveriam ser mais investidos, inclusive, em serviços públicos, em algo como, por exemplo, a Universidade do Estado do Amazonas. Quer dizer, a Universidade do Estado do Amazonas depende diretamente dos recursos que são arrecadados através da atividade econômica da Zona Franca, ou decorrente dos incentivos fiscais. E um outro detalhe é o seguinte: as pessoas acreditam que o PIN, né, é como se chama hoje o Polo Industrial de Manaus, que antigamente se chamava de Zona Franca de Manaus. Por quê? Porque envolvia mais atividade comercial, inclusive. O PIN, com as atividades industriais que concentra, ele gera efeitos para frente e para trás. Quer dizer, os efeitos para trás são aqueles relacionados a produtos que são adquiridos em Manaus, no Amazonas, né, em outras regiões do país, para produzir aqui. Os efeitos para frente são aqueles que implicam serviços que não são atendidos pela própria Zona Franca. Então, hotelaria, restaurante, a mercearia, todas, uma quantidade enorme de atividades econômicas que não está concentrada, que não se beneficia dos incentivos fiscais, depende, em alguma medida, maior ou menor, do conjunto de atividades vinculadas ao PIN. Então, eu queria adicionar isso para mostrar o grau de dependência, não é? Isso somando ao que o deputado Serafim mencionou anteriormente, o grau de dependência a que nós estamos quase que condenados, né? E isso é muito sério. Isso é muito sério. Primeiro, porque ninguém pode negar essa dependência. Quer dizer, estamos dependentes. Logo, se tirar isso, realmente se cria uma situação de gravíssima crise, não é? Mas o outro desafio é produzir alternativas a isso. Então, eu paro por aqui para não me estender tanto de início. Bom, a gente vai já entrar nesses detalhes que eles nunca são discutidos, já tem mais de 55 anos que essa discussão é adiada realmente. Agora ela não pode ser suplantada, não pode simplesmente deixar de existir de uma hora para outra em função dos prejuízos, dessa cadeia de prejuízos que o professor Marcelo Seráfico acaba de iniciar nessa entrevista que nós estamos levando aqui na Band News. Eu queria que o deputado Serafim também acrescentasse detalhes a mais a respeito desse efeito dominó. O que acontece com o Amazonas, com a economia do Amazonas? E para começar a entender isso, a gente precisa entender de que se constitui o orçamento do estado do Amazonas, né? O que é constituído, qual é o principal imposto, da onde ele vem, deputado? O principal imposto do estado do Amazonas é o ICMS. Ele é a maior fonte de arrecadação. O ICMS pertence 75% ao Estado e 25% aos municípios. Agora, a segunda fonte de arrecadação do Estado
é o Fundo de Participação do Estado, que tem na sua base de cálculo o IPI. Na hora em que diminui o IPI a nível nacional, diminuirá também a receita, não só do estado do Amazonas, como dos outros 26 estados. Como ele também faz parte da base de cálculo do Fundo de Participação dos municípios, isso vai afetar os 5.700 municípios. Então, é muito fácil. Paulo Guedes fez isso numa sexta-feira, às 18 horas, antes do Carnaval, em edição extraordinária do Diário Oficial, e à noite pegou o avião e foi para Nova York. Quer dizer, para ele é muito fácil. Aí ele diz assim, não, secretários de Fazenda e secretários de Finanças dos municípios têm que correr atrás para melhorar a arrecadação. Isso é muito fácil você fazer. Quer dizer, eu diminuo o meu imposto, eu fico de bom moço perante a sociedade e digo para os outros, agora, como eu dei a tua parte, eu não dei apenas a minha, eu dei a tua também, corre atrás para melhorar a tua eficácia na cobrança de tributos. Então, esse é o contexto da grande confusão que se armou, ok? Chega a ser um escárnio, como se ele não fosse o ministro da Economia e fosse o responsável por ditar as regras, né, a regulação dessa questão da arrecadação, inclusive, né, para os estados, municípios, para o país. Mas, olha, deputado, eu queria que o senhor detalhasse um pouquinho mais, e na sequência a gente podia ouvir também o professor Marcelo Seráfico, sobre essa questão do orçamento, e para que as pessoas compreendam, porque eu vi nas redes sociais, em vários ambientes, até no WhatsApp, pessoas, tem que diminuir o imposto mesmo. Pessoas aqui de Manaus, do Amazonas, tem que diminuir. Isso não vai me afetar, eu não trabalho no distrito, eu não sou funcionário público. É uma doce ilusão pensar dessa maneira? Explica um pouquinho mais, esse 70% do ICMS, o orçamento do Estado, ele vem de onde? Vem da indústria, do comércio, do serviço. E como é que comércio e serviço, quem não é funcionário público, quem não é funcionário do distrito, como é que isso funciona? E por que funciona, né? Todo mundo. Porque a base de tudo aqui é a arrecadação do distrito, ou em função do distrito. Como bem explicou o meu amigo Marcelo Seráfico, filho do meu outro grande amigo José Seráfico, alegria de estar participando junto com ele. Mas é isso, é porque tem efeito dominó, como você bem disse. Na hora que você mexe numa coisa, você desarranja todas as outras. E aí, o que eu quero colocar? É que não tem solução para esse problema fora da política e fora de uma união de forças total. O que eu quero dizer? É que governador, senadores, deputados federais, prefeito de Manaus, superintendente da SUFRAMA, presidente da Assembleia, presidente da Câmara, todos precisam falar a mesma língua e dialogar com o governo federal. Eu sei que sempre nesse diálogo eles nos enganam, eles tentam nos passar para trás. Mas, como bem disse o professor Marcelo Seráfico, a Zona Franca é o único mecanismo que nós temos. Não adianta vir dizer agora, não, mas nós devíamos ter procurado outros mecanismos. Quando a Zona Franca foi criada, foi por 30 anos, com o seguinte fundamento: em 30 anos a União vai dar condições de logística, de portos, de aeroportos, de estradas para a Amazônia se desenvolver. Ocorre que isso tem regredido. Se nós verificarmos que até 1986 nós tínhamos uma estrada que nos ligava ao resto do Brasil, e essa estrada está fechada de 86 a 2022, portanto, 36 anos. Eu queria ver uma viaduta fechada por uma semana. Não existe. Agora, aí tem um tratamento desigual entre o Brasil, do antigo Brasil, e o Brasil do Grão-Pará e Rio Negro. Isso é algo que merece uma busca histórica para a qual estamos todos desafiados, mas principalmente o professor Marcelo Seráfico, que é da academia. Essa diferença de trato entre os estados que são originários do Brasil e os estados que são originários do Grão-Pará e Rio Negro. Queria ouvir também a colocação do professor Marcelo Seráfico quanto a esse questionamento levantado pela Rosiane. Deputado Serafim, esse desafio
Não é pouco, o senhor bem sabe, e felizmente, temos alguns colegas dentro da universidade mesmo que já têm desenvolvido trabalho sobre isso. A professora Marilene Corrêa da Silva Freitas é uma das principais que tem argumentado bastante em torno desses problemas, que eu acho que o senhor colocou realmente nos termos adequados, porque nós não estamos tratando. A Zona Franca está em Manaus, mas a Zona Franca não é de Manaus. Na verdade, a Zona Franca depende de corporações transnacionais e algumas nacionais que queiram fazer investimento aqui. Só que, como há a Zona Franca em Manaus, há a Zona Franca em toda a costa da China. Como há a Zona Franca em Manaus, a Zona Franca em todos os países da América do Sul. Quer dizer, a Zona Franca tem sido utilizada, ou vem sendo, desde a década de 50 do século passado, no mundo inteiro, como um mecanismo de internacionalização das empresas, de multinacionalização das empresas. Quer dizer, há um interesse específico dessas empresas agenciado pela UNIDO, por exemplo, que é uma das organizações da ONU para o desenvolvimento industrial. E a ação do governo da ditadura militar para criá-la aqui está inserida nesse contexto. Ocorre que a dinâmica do capitalismo se altera, não é? Se alterou, por exemplo, na década de 70, quando em 75 se impuseram as cotas de importação, não havia cota, e também se adotaram medidas no sentido de promover a industrialização, numa ideia mais ou menos assemelhada àquela da substituição de importação que já vigia no Brasil desde antes. Quer dizer, e na década de 90, o Fernando Collor de Mello, com o apoio das elites amazonenses, diga-se, do empresariado amazonense, liquida com a Zona Franca Comercial, ao quase zerar ou rebaixar bastante os impostos de importação no resto do país. Quer dizer, e nós continuamos discutindo Zona Franca de Manaus, Zona Franca de Manaus. Qual é o grande problema, no meu entendimento? Né? É que o problema da Zona Franca revela um grande problema do país, de projeto de nação. O senhor Paulo Guedes, não tenhamos dúvida, tem um projeto de destruição nacional. É um projeto de neocolonialismo, não é outra coisa. Quer dizer, porque de par com essa medida, não nos esqueçamos, o que está acontecendo na Amazônia em particular é o assassinato de camponeses, de lideranças sindicais, é a liberalização e a falta de investimento em todos os órgãos de fiscalização e controle vinculados a trabalho escravo, a exploração madeireira, a exploração de agronegócio. Estamos assistindo à liberação de agrotóxicos, assistimos recentemente à liberação e o estímulo ao garimpo ilegal, assistimos no Pará e lá em Minas Gerais a tragédia causada pelas mineradoras. Quer dizer, é um projeto de destruição do país e nós estamos inseridos nisso de uma maneira mais grave ainda, por conta da nossa dependência. Quer dizer, então, como bem disse o deputado Serafim, o que está acontecendo agora? Tiram os incentivos sem terem criado nada e jogam nas costas dos administradores, dos sindicatos, seja lá do que for, a responsabilidade por inventar uma novidade. Isso é de uma irresponsabilidade pública sem tamanho. Quer dizer, isso é pura irresponsabilidade. Agora, notem, nós temos que a reação a esse tipo de medida vem demorando muito, porque esses ensaios ocorrem desde o início quase dos incentivos fiscais. Né? Portanto, existe um desafio político que precisa ser enfrentado, não é? Que é esse de compreender o lugar da Zona Franca na dinâmica do capitalismo no país, porque esse lugar acabou, ele não é mais igual ao que era na década de 70, não é mais igual ao que era na década de 80 e nem é mais igual ao que era na década de 90. Qual é o lugar? Quais são as alternativas existentes? Que tipo de articulação política é necessário fazer para que essas alternativas tenham vigência? Porque notem, e aí o deputado Serafim está coberto de razão, qualquer tentativa de fazer, por exemplo, eu estou falando em termos puramente capitalistas, um polo de cosméticos aqui, ou na Zona Franca, enfrenta o obstáculo das empresas de cosméticos do resto do país, não é? Na definição dos processos produtivos básicos, não é? Na definição da estrutura de impostos. Então são lutas, realmente, porque essas lutas são travadas com quem? Com os 8 deputados federais que o Amazonas tem, articulados normalmente com as bancadas do Nordeste, por conta de uma articulação em torno da temática do desenvolvimento regional. Só que o que é o desenvolvimento regional hoje? Quando todos os governos estão sendo entregues a essa lógica espúria do mercado.
Quer dizer, o desenvolvimento regional é o quê? É a capacidade que cada um tem de atrair investimento externo. O que acontece? Os estados concorrem entre si. Isso dá no quê? Guerra fiscal. Evidentemente, como é que você constrói um país em que as unidades da federação estão em guerra entre si? É impossível construir um país dentro dessa lógica. E o senhor Paulo Guedes capitaneia essa lógica. Não é? E ele tem uma qualidade, que é a honestidade intelectual. Porque ele, desde o primeiro momento, e o senhor presidente da República com ele, assumiram que iam fazer essa destruição. Portanto, as senhoras lideranças empresariais e governamentais que apoiam esses senhores deveriam ter, no mínimo, a decência de reconhecer o equívoco que cometeram e assumir mudança de orientação com o que resta ou pode restar de coragem. Porque essa atitude acovardada, não é porque nós estamos perdendo de qualquer maneira. Quer dizer, se perde essa guerra e se perde, inclusive, a honra. Em nome de quê? Do enriquecimento de uns. Muita gente enriqueceu com a Zona Franca de Manaus. Mas Manaus é uma das cidades, ainda hoje, com a riqueza que produz, com indicadores sociais lastimáveis. Quer dizer, o que explica isso? Essa enorme concentração de renda e essa enorme concentração de pobreza. Ou a gente faz essa reflexão e dá um passo à frente, lutando para não perder tanto agora, pelo menos, e aí essa é uma luta, num certo sentido, deputado, o fato de essa medida afetar todos os municípios, pode gerar algum tipo de debate finalmente nacional. Finalmente. É óbvio que, para nós, essa questão da integração à nação, que está posta desde o início da Zona Franca, aliás, está posta na nossa história, como é que nós nos integramos à nação, tem que ser tratada de maneira direta. Não é? Porque, de fato, as políticas para a região amazônica de integração, todas implicam degradação. Todas implicam depravação, inclusive. Não é? Porque as políticas sociais nunca as acompanham. Então, você tem políticas de dinamização econômica que geram enorme riqueza sem nenhuma distribuição de renda, sem nenhum compromisso com melhoria das condições de vida. Agora há pouco, a gente comentou sobre a questão do ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, já ter se posicionado no início ali, já de maneira negativa contra a Zona Franca de Manaus. A gente tem esse áudio, é uma entrevista concedida a jornalistas da Globo News, e a gente vai exibir aqui rapidamente para contextualizar. Está dizendo assim, você vai mexer na Zona Franca de Manaus? Não vou mexer na Zona Franca de Manaus. Está na Constituição, está lá. Agora, e se os impostos caem todos para zero? Eu não mexi na Zona Franca de Manaus. Ou seja, ela perdeu. E aí, economizou 25 bilhões. Eu não economizei 25, eu simplifiquei para o Brasil. Quer dizer que o Brasil agora não pode ficar mais eficiente porque tem que manter o meu pau Não, eu não defendo a Zona Franca de Manaus, eu estou querendo fazer como é que as respostas são muito claras. A Zona Franca de Manaus fica do jeito que ela é. Ninguém nunca vai mexer com ela. Agora, isso quer dizer que eu não vou simplificar impostos no Brasil, porque senão... Quer dizer, eu tenho que deixar o Brasil bem ferrado, bem desarrumado, porque senão não tem vantagem para Manaus. Deixa eu clarificar minha pergunta. Muito bem, está aí o áudio, então, de uma entrevista concedida pelo ministro Paulo Guedes a jornalistas da Globo News. E tem uma fala que chama bastante atenção, porque é uma fala que ocorre agora, nesse momento, né, que é a questão de não mexer na Zona Franca de Manaus, nos incentivos da Zona Franca, mas aí reduzir para zero os impostos de outros estados. Ou seja, há esse argumento de que não se mexeu na Zona Franca de Manaus, como está lá na Constituição, mas a gente perde, né? A gente perde a competitividade, não é isso? Eu queria direcionar até essa colocação aí para o deputado Serafim Corrêa. Veja, isso daí, antes de mais nada, é uma canalice do ministro Paulo Guedes. Aqui ninguém é leso. Aqui todo mundo sabe fazer conta. Ele vem querer fazer uma brincadeira com isso. O que ele está fazendo é brincar. Ele não tem noção de história, ele não tem noção. A única coisa que ele vê é a Avenida Paulista. Ele quer diminuir a carga tributária, vamos diminuir a carga tributária da pessoa física. A pessoa física paga 27,5%. Vamos diminuir essa. Seria bom para todo mundo, para todo o Brasil. Por que não diminuir a alíquota do PIS/COFINS, que é 100% da União? Com isso, ele não mexeria com estados e municípios. O que ele está fazendo, na verdade, é uma brincadeira com vidas, é uma brincadeira com uma região. E até eu já começo a ouvir vozes dizendo assim, escuta,
Vamos restabelecer o Grão-Pará e o Rio Negro? Vamos nos unir, Pará, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, e vamos dizer, olha, tchau, Brasil, vocês não nos querem, nós nos juntamos a vocês em 15 de agosto de 1823, porque nós não aderimos à independência de primeira. O Amazonas só aderiu em 9 de novembro de 1823. E aí, 100 anos depois, o Álvaro Maia fez Canção de Fé e Esperança, que é algo que todos nós deveríamos ouvir, porque é muito importante o que está dito ali. Aquele discurso cabe ser feito hoje. Se você esconder que aquilo é de autoria do Álvaro Maia e alguém subir numa tribuna e ler o mesmo discurso, ele é atualíssimo. Então, isso é uma brincadeira que o ministro Paulo Guedes está fazendo. Professor Seráfico? Oi. Quer comentar também o áudio que a gente acompanhou agora há pouco? Sim. Veja bem, como eu disse anteriormente, não é, Rafael? Não é novidade essa postura do senhor ministro da Economia do país. Ele se sente tão à vontade que fala de política econômica com cinismo, né? Quando ele diz que não mexe na Zona Franca, mas pode mexer em outras regras que afetam a Zona Franca, ele, ao mesmo tempo, mostra qual é a concepção dele sobre a economia do país e o lugar nessa economia da Zona Franca, que é nenhum. Isso acho que é importante que as pessoas compreendam. O lugar da Zona Franca é nenhum na economia do país, do ponto de vista daqueles que coordenam a economia nacional hoje. Isso não é novidade. Quer dizer, ninguém pode dizer que se surpreende ou coisa parecida. Isso não é novidade. E como eu disse, justiça seja feita. Eles vêm anunciando, dizendo isso o tempo todo. Agora, o que me parece também importante de reconhecer, e isso não tem a ver exclusivamente com o Amazonas, com Manaus, e nem com o Brasil, é que tem a ver com esse modo como as pessoas vêm encarando a economia, de uma maneira geral, não é? E como vem a sua vida dentro da economia. Quer dizer, ocorre no Brasil esse disparate de comparar economia pública com economia privada. Né? Então, os ministros, inclusive, fazem comparação da gestão pública com a administração de uma casa. Quer dizer, que é uma completa falta de respeito em relação ao que é um país. É uma maneira irresponsável também de tratar as coisas do país sob o pretexto de querer tratar isso de maneira simplificada para as pessoas. As pessoas têm sido acostumadas a um debate rebaixado acerca da relação entre Estado e mercado. Eu venho tentando aqui com vocês, em várias oportunidades, discutir isso. Quer dizer, ao invés da discussão sobre o que é melhor, Estado ou mercado, mais Estado ou mais mercado, a discussão fundamental é qual é a relação entre um e outro. Quais são os papéis de investimento público, por exemplo, na dinamização da economia? Esses investimentos públicos têm que beneficiar quem? O deputado Serafim acabou de dar exemplo sobre política tributária que pode ter uma repercussão altamente favorável, inclusive na estrutura do consumo, quer dizer, reduzir imposto sobre o trabalhador, que aumenta o consumo dentro dessa lógica enlouquecida em que nós vivemos também, do consumismo, aumenta o consumo, mas aumenta a arrecadação dos poderes públicos, não é? E aumenta a possibilidade de fazer investimento. Quer dizer, esse é um debate que não tem a ver com mais mercado ou mais Estado, mas com a relação, com a função, com o papel, com aquele lugar em que se quer chegar através do exercício da política. E eu concordo, de novo, com o deputado Serafim Corrêa. Estamos no campo em que a política é absolutamente necessária. Mas é uma política agora de apagar incêndio e de prospectar e se mexer em torno de alternativas diferentes. Porque o que está colocado é que, ao longo desse ano que resta, não é? Que é um ano de muito proselitismo político, não é? Que tudo isso certamente está sendo feito a partir de cálculos eleitorais, ou há novas articulações e se formulam projetos, de fato, capazes de restituir alguma face de nação para o Brasil, ou eu acredito que essas propostas, deputado, por exemplo, de restituir o Grão-Pará, vão vicejar, como vicejaram em vários lugares do mundo já, que são as propostas de separatismo, porque nós estamos diante de uma federação se desfazendo. Isso vem acontecendo
desde 1991, com o governo do senhor Fernando Collor de Mello, quando se instaurou a guerra fiscal. Agora, isso voltou com mais força, né? E com uma virulência, sem nenhum trocadilho aqui, jamais vista no país, porque, de novo, o fim, digamos assim, essas medidas de redução do IPI que impactam sobre a Zona Franca não se dão no vazio, elas se dão num contexto de violência, avanço da violência no campo, avanço de atividades predatórias, portanto, de negação de tudo aquilo que tem sido a contribuição, ou de parte do que tem sido a contribuição, das sociedades amazônicas, não é da Zona Franca, é das sociedades amazônicas para o país. Porque a proteção da natureza tem sido feita pelos caboclos, pelos índios, pelos ribeirinhos, em todos os estados da federação. Então, é isso que está sendo minado agora. E é nisso que reside, talvez, uma perspectiva de outro tipo de sociedade, de relação com a natureza e de modo de viver. Porque também não podemos esquecer que estamos vivendo um processo de mudança climática que coloca em causa a própria existência da vida em vários lugares do planeta, de imediato. Estamos assistindo isso acontecer agora em Petrópolis, essa tragédia que está relacionada à irresponsabilidade pública e às mudanças climáticas. Como assistimos, volto a insistir, as tragédias de Brumadinho, não é, de Mariana, e outras tantas aqui na Amazônia mesmo, estamos acompanhando a poluição do rio Tapajós com mercúrio. Tudo isso patrocinado por esse mesmo grande capital investido que gera emprego, às vezes gera alguma renda, às vezes não gera quase nada, como a mineração no Pará, não é? E nós estamos diante de situações, as nossas respostas são muito tímidas diante do problema que estamos enfrentando. E elas são, às vezes, acovardadas mesmo. Não é? Então, eu acho que desculpem até o tom, não é? Mas eu acho que é tão urgente e é tão claro o que está acontecendo, que o que é espantoso é a gente ficar olhando sempre para o ponto e não para o texto inteiro. É como se a gente estivesse olhando um livro e insistisse num ponto e não visse que o texto é problemático. E nós agora temos um autor desse texto, que é o senhor ministro da Economia, e o senhor presidente da República, que estimulam esse tipo de violência e de brutalidade. Quer dizer, se não houver formas de combater esse tipo de ideia, é melhor capitular mesmo, não é? E eu acho que essa não é sequer uma alternativa. Mas é muito grave a situação que o país está vivendo, e nós, no Amazonas e em Manaus, numa situação mais grave ainda, porque nos tornamos completamente dependentes de um único mecanismo de dinamização econômica. Então, isso é muito sério. Bom, Rafael, queria interromper rapidamente só para registrar. A Amazônia deve ser ocupada pela pata do boi ou pela presença do homem. O que o Paulo Guedes defende é a pata do boi. O que o governo defende é a pata do boi. É a destruição, porque ocupar a Amazônia pela pata do boi significa fazer o que foi feito no sul do Pará. Quer dizer, terra arrasada, derrubar a mata, matar as populações tradicionais, os índios, os caboclos. Então, é isso. Eu cumprimento o professor Marcelo Seraf pela sua boa abordagem. Muito obrigado, deputado. Agora a gente tem todos vocês conosco, a gente teve uma instabilidade de internet agora há pouco, mas a Rosiane também estava acrescentando alguma coisa, não é, Rose? Não, registrar agradecimento para as mensagens que nós estamos recebendo dos ouvintes, que estão elogiando bastante o conteúdo que está sendo apresentado pelo professor Marcelo Seráfico, por Serafim Corrêa, e dizer que são dois especialistas no assunto Amazonas e também no assunto Zona Franca de Manaus. A gente precisa dar prosseguimento às análises que eles têm a oferecer agora também do campo político. A gente viu que eles colocaram aqui, Rafael, importantíssimo, são leituras indicando que essas ações que aparentemente só prejudicam a Zona Franca de Manaus, quer dizer, poeira nos olhos das pessoas, elas têm a ver com um conteúdo muito maior, com um projeto de nação e uma realidade que está posta e está sendo fortalecida daqui para frente também. Então é importante a gente compreender as conexões disso e eles estão trazendo esses dados. Mas a gente precisa também ouvi-los sobre questões políticas e antes disso a gente tem alguns áudios para colocar que eles logo na sequência vão comentar, não é isso? Exatamente, nós temos aqui a posição do governador Wilson Lima e de ex-governadores aqui do estado do Amazonas. A gente vai começar pelo governador Wilson Lima, o posicionamento dele em relação
a este tema, em relação a esse ataque à Zona Franca? Desde que esse decreto foi publicado, que eu tenho estado em contato com a nossa equipe que trata de questões tributárias da Zona Franca de Manaus, tudo aquilo que impacta o nosso modelo. Temos conversado com a bancada, temos tido contato com o governo federal, inclusive conversei com o chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e nos próximos dias eu tenho uma reunião marcada com o ministro Paulo Guedes para apresentar, junto com a minha equipe, soluções técnicas, apresentar números para que a gente consiga reverter essa decisão. E é possível que ela seja tecnicamente revertida. Muito bem, esse foi o governador Wilson Lima, mas nós temos também a manifestação de vários políticos, né? Você quer comentar, Rose, antes, ou a gente pode seguir para os outros? Acho melhor você colocar todos os áudios. Na sequência, eu vou fazer algumas ponderações, pedindo que os dois entrevistados de hoje comentem. Perfeito. Vamos ouvir, então, o ex-governador Amazonino Mendes, que também se pronunciou por meio de redes sociais. Nunca na história houve um ataque e uma agressão tão desavergonhada, imprópria, idiota, desnaturada, que causa estarrecimento, constrangimento a todos nós, obrigatoriamente amazonenses. Esse decreto emitido pelo ministro Guedes comprova com clareza o absurdo, o abuso, o desmerecimento da Zona Franca de Manaus. Temos também o ex-governador Eduardo Braga, que hoje é senador da República. Esse decreto, lamentavelmente, prejudica gravemente, seriamente, a Zona Franca de Manaus. Os produtores de motocicleta, os produtores de televisão, os produtores de bens de informática, todos serão gravemente penalizados. Quero dizer que, a partir de agora, o governo do presidente Bolsonaro assume uma posição contra a Zona Franca e contra os trabalhadores do Amazonas. Eu lamento muito dizer isso, espero que todos nós possamos nos unir. Temos também o ex-governador Omar Aziz, que também é senador da República. O ministro Paulo Guedes e o presidente Bolsonaro sempre falaram que iam defender, que iam proteger a Zona Franca. Conversa da boca para fora. Já não tem compromisso com a Amazônia, não tem compromisso com as florestas. A Zona Franca de Manaus era uma garantia da proteção das florestas. Hoje, o presidente Bolsonaro, junto com a equipe econômica do seu governo, inicia a derrocada, a morte da Zona Franca de Manaus. Nós, amazonenses, nós que temos amor por esse estado, nós não podemos permitir que um presidente de plantão acabe com a Zona Franca, acabe com o seu emprego. E a gente tem também aqui, Rose, e os nossos convidados, também um posicionamento do coronel Alfredo Menezes, que é ex-superintendente da SUFRAMA. E o coronel, a gente acompanha, e ele mesmo já falou conosco aqui, é um aliado do governo federal. Vamos acompanhar o que disse o coronel Alfredo Menezes, ex-superintendente da SUFRAMA. O presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes não podem pagar a conta da falta de comprometimento dos nossos governantes pretéritos em criar outros vetores de desenvolvimento econômico. O Brasil precisa crescer, reaquecer a sua economia, gerar novos empregos e oportunidades. O Amazonas precisa desenvolver suas potencialidades. Vamos ficar aguardando por mais 50 anos de braços cruzados? A nossa riqueza está no interior, que precisa fazer parte da solução econômica tão quanto Manaus. O Amazonas é muito rico para ficar dependente de 3 letras, o IPI. Muito bem, com você, Rosiane Carvalho. O que importa a gente discutir e ouvi-los também a esse respeito, porque esta é uma causa que sempre foi uma plataforma política, uma plataforma de reeleição, uma plataforma eleitoral para os políticos do Amazonas, e ela acaba de virar novamente uma disputa política eleitoral, porque nós estamos no meio desse momento de viabilidade de nomes e um momento de busca de atração de eleitorado. Alguns apostando na possibilidade que as pessoas compreendam que há propostas que não são positivas para o Amazonas e outros também, claro, com uma série de outros interesses, evidentemente, mas outros tentando fazer com que esse eleitorado, muito fiel ao presidente Bolsonaro, possa ser capitaneado para eles também. Importa a gente compreender também por parte do governo eleitoral, do governo federal, uma questão eleitoral que agrada a todo mundo, né? Comprar mais e comprar com menos imposto, né? Que é que eles acabaram de explicar muito bem, o professor Marcelo Serafim Corrêa, que é a poeira no olho das pessoas, porque elas não estão compreendendo o contexto do que está ocorrendo. Para além disso, mostra dos políticos do Amazonas a capacidade ou incapacidade
de lidar com o assunto de uma forma que ele possibilitasse outros desenvolvimentos para a população do Amazonas. Quer dizer, quantas vezes esse assunto veio à tona, rendeu eleitoralmente para as pessoas e para os políticos, mas não significou um aprofundamento nos debates, nas questões que foram colocadas por Marcelo Serafim, que também por Serafim Corrêa, que diminuísse a pobreza no interior do estado do Amazonas, a violência crescente no estado, o desenvolvimento do estado. Até a questão da floresta, de preservação da floresta, ele é uma conexão que se faz agora com a Zona Franca mais recente. No início, não era exatamente esse o discurso, não era exatamente esse o objetivo da Zona Franca também. E esse é um discurso que ele é colocado para ser parâmetro, mas não aprofundado. E nossos entrevistados, por exemplo, aprofundaram até muito mais que a classe política é capaz de fazer nesse momento. Um outro dado diz respeito às pessoas que se apresentam como opções de representação para o estado do Amazonas, tanto no governo do estado quanto no parlamento, e que não têm, neste momento, por uma questão de interesse, de viabilidade eleitoral, uma postura de sair de cima do muro, porque esse espaço ele não existe em se tratando desse assunto. Ele é extremamente danoso, imediatamente danoso a todo o estado do Amazonas, a toda a população, e há pessoas que, além de negar, a gente acabou de ouvir o áudio, além de negar, elas estão fazendo propostas altamente irreais ou propostas altamente prejudiciais a toda a população, sem aprofundamento, mais uma vez, na questão. Então, eu penso que esse tipo de posicionamento, ele tem dois tipos de interpretação. A pessoa está escolhendo por dois tipos de interpretação na visão pública, ou uma demagogo, porque você engana a respeito das consequências, que não é possível que não se saiba neste momento, ou simplesmente você não tem a capacidade de compreender a dimensão dessa questão para o estado do Amazonas, e também não vai ter a capacidade de fazer essa interlocução de defesa de alguns interesses imediatos para esse Estado. Esse é um dado que a gente precisa ouvir, né, dos nossos entrevistados, né, como observar politicamente a dinâmica dessa discussão por meio dessas declarações que a gente viu nos últimos dias. Quem quer começar? Acho que é bom começar pelo professor Marcelo Serafim. Rose, olhem só, eu acho que tem um problema de fundo que dificilmente vai poder ser resolvido com alguma brevidade, que é o de compreensão, por exemplo, do lugar da Amazônia, de uma maneira mais geral, nas plataformas dos partidos políticos, não é? E na plataforma das pessoas que se colocam como candidatas à vida pública, não é? E dentro da Amazônia, o lugar desses mecanismos, a Zona Franca é de dinamização econômica. Então, por que eu digo isso? Porque não me parece que exista possibilidade de nós imaginarmos alguma coisa que não seja de curto prazo, se não for dentro de um projeto que articule não apenas setores econômicos específicos, mas camadas da sociedade para além do Estado, ou para além do município. Porque, vejam, a Zona Franca, que está em Manaus, ela beneficia corporações transnacionais e o empresariado que vem para Manaus, ou do interior, que tem muita gente que veio do interior, se estabeleceu, criou seus empreendimentos, né, e esses empreendimentos demandaram força de trabalho, e isso acabou gerando salário. Mas o mesmo peso disso é cada vez menor, não é, dentro da economia do estado do Amazonas. Você tem um processo que também não é nosso, mas aqui é muito grave, que é do Brasil todo e do mundo, que é o da uberização. Então você tem mudanças nos processos de trabalho que tem gerado enorme precarização para a vida da maioria das pessoas. Então isso chega, notem a gravidade da situação. Uma medida como essa chega exatamente no momento em que nós somos dos estados que mais tem desemprego, que mais tem trabalhador informal, que mais tem precarização das condições de trabalho e que mais tem violência no campo, vinculada à expansão da fronteira agrícola, vinculada à exploração madeireira, vinculada à exploração mineral. No que apostam aqueles que defendem o senhor presidente da República e essa perspectiva? Que a Amazônia deve ser o novo faroeste.
Quer dizer, aqui é uma expansão, uma fronteira de expansão, de uma espécie de acumulação primitiva de capital, em que vale tudo. É essa a aposta. Isso tem que ficar bastante claro, não é? E isso feito com a complacência de várias instituições, não é? Com a omissão de muitas instituições. Isso só pode acontecer por conta da ausência de projetos. Não é? Um projeto de destruição desse só ganha vida porque não há outro projeto concorrente. E se não há outro projeto concorrente, nós temos que avaliar como têm sido as nossas mobilizações políticas. Porque, vejam, as universidades têm produzido muito material sobre isso. Não é pouca coisa. Todas as universidades brasileiras, a do Amazonas, a UEA e várias outras, a UFPA, do Acre, todas têm produzido muito material sobre isso. Então, qual é o problema? Professor Seráfico, Oi. Me perdoe lhe interromper. Excelente o senhor reforçar esse conteúdo, mas em função do tempo tenho medo de a gente não conseguir ouvir do senhor também essa avaliação sobre essa atuação política que se faz, essa atuação política que se quer fazer em relação à representação dos interesses do Amazonas nos espaços de poder. Gostaria muito de ouvi-lo, porque eu já estou sendo pressionada aqui pela produção do nosso tempo, mas para que o senhor não deixe de falar nesse assunto, por favor. Desculpe, Rosiane, desculpe, deputado, está me estendendo dessa maneira. Mas, olha, eu acredito que tem havido uma apropriação do discurso em torno da Zona Franca, em parte compreensível, né, em outra parte não. Quer dizer, qual é a parte compreensível? É que, diante da alta dependência que o Amazonas e Manaus manifestam em relação a esses incentivos fiscais, resta defendê-los como uma espécie de plataforma necessária para qualquer outra coisa. Agora, o que é incompreensível? É que essa plataforma não faça com que se pule para lugar nenhum. Quer dizer, nós ficamos apenas na defesa disso. Ainda que se possa atribuir, eu acredito, à União, né, a completa irresponsabilidade, ou vasta, né, por desinteresse nas coisas relativas à Amazônia de uma maneira geral e do Amazonas de maneira mais específica, existe um outro tipo de intervenção que poderia ser feito, porque o Amazonas Manaus, por exemplo, durante um bom tempo, foi o 6º PIB nacional. Não é? Então você tem situações que revelam que há riqueza, a riqueza está sendo produzida. Agora, para onde vai essa riqueza? Não é? Quem fica com ela? Os recursos estão sendo investidos aonde? Por que não é feito o investimento? Ou por que o investimento que é feito não redunda em nada? Esse tipo de coisa também vem sendo avaliado dentro das universidades. Quer dizer, existe conhecimento produzido. Talvez em uma ou outra área ele seja insuficiente, mas existem subsídios objetivos, quer dizer, para além do debate político conjuntural, que podem ajudar a formulação de políticas. Por que isso não é interessante? A minha hipótese tem a ver com a seguinte ideia, é porque os grupos que ganham com a manutenção disso não têm interesse em apostar em outra coisa. Porque apostar em outra coisa pode ser deixar de ganhar. E isso tem a ver com a necessidade de novas articulações políticas, né, que colocam em causa determinados interesses. Desculpe, deputado Serafim, e Rosiane também, se me estendi demais. Tranquilo, professor. Foi importantíssimo o que o senhor falou agora aqui para a gente, trazendo sempre essa reflexão. Eu aproveito já para agradecer a sua participação conosco. A gente está com o tempo super apertado agora. Eu queria ouvir também o deputado Serafim Corrêa sobre esse questionamento, inclusive sobre essa questão da política, a repercussão, a ação política, deputado, mas também aproveito para fazer um questionamento, né, que muitos ouvintes fazem, inclusive estão fazendo aqui para a gente, que é a questão de por que nós não tivemos um outro modelo, né? A quantas anda esse outro modelo econômico que nós temos? Eu aproveito para pedir já que essa seja a sua consideração final aqui na entrevista conosco, por favor. Eu também vou aproveitar e furar a fila aqui e reforçar a minha pergunta. Deputado, o senhor faz parte de uma legislatura onde seus colegas já muitos defendem das coisas mais absurdas que se pode ouvir em relação ao governo federal.
O que é possível? É possível representar o Amazonas, seja na Câmara dos Vereadores, seja na Prefeitura de Manaus, no governo do Amazonas, o senhor já foi prefeito, o senhor é líder de um partido também, na Assembleia, na Câmara dos Deputados, no Senado, sem compreender o que significa este momento da Zona Franca? E aí tem várias outras coisas que você já colocaram, mas minimamente esse momento emergencial, se não compreende, é possível representar o Estado do Amazonas? Não, não é. E eu vejo o seguinte, eu vejo que nós temos dados que são avassaladores. Você não implanta um projeto se você não tem um projeto. Agora, uma coisa é fato, é que a União, todos os anos, retira 10 bilhões de reais do modelo Zona Franca de Manaus para os seus cofres. Por quê? Porque ela arrecada 20 bilhões e ela gasta com Amazonas e municípios 10 bilhões. Então ela fica com 10 bilhões. Isso aqui é a galinha dos ovos de ouro. E vocês sabem, 2 exemplos. O primeiro, qual foi o investimento do governo Bolsonaro no Amazonas? Uma ponte de madeira lá em São Gabriel da Cachoeira, que custou 300 mil reais, e para ele ir lá inaugurar, gastaram 900 mil. Mas eu tenho um dado que é assim avassalador. Qual foi o maior investimento do governo federal no Amazonas nos últimos 10 anos? Foi construção da sede da Receita Federal, uma área de 12 mil metros, que é exatamente o órgão que arrecada. Então, vejam, eles estão vendo a gente aqui apenas por essa ótica, a ótica fiscal, a ótica da arrecadação. Não há a ótica do desenvolvimento e do investimento. Dito isto, eu quero dizer que fora da política não há solução. Nós temos que continuar no caminho político. Em 91, como em 2018, eu alertei para isso. Os 2 projetos, tanto o projeto do Collor como o projeto do Bolsonaro, eram contra o nosso modelo. Em 1989, eu defendendo uma candidatura que não era do Collor, não vou dizer para não parecer que eu estou fazendo campanha política, mas eu cheguei no Hotel Amazonas para almoçar, eu trabalhava na Receita, almoçava no Hotel Amazonas e voltava para a Receita. E aí tinham vários lojistas, aí todos eles defendendo a candidatura Collor. Aí eu disse, cara, o projeto do Collor é abrir a economia, isso vai quebrar as tuas lojas. Aí eles disseram, conversa. Aí me chamaram até de comunista, coisa que eu nunca fui. Resultado, 2 anos depois, estavam todos quebrados. Aí eles diziam, pô, você tinha razão. Eu digo, mas agora não adianta eu ter razão. Vocês já quebraram. Vocês tinham que ter se unido lá naquela hora. Então é um pouco isso que o professor Marcelo fala, da falta de entendimento, de clareza das nossas elites. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Desculpem, porque a minha voz está péssima. O Marcelo Seráfico, alegria em revê-lo. Um abraço na graça do Seráfico, seus pais. Muito obrigado, Rosiane. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado a todos vocês. Deputado Serafim Corrêa, muito obrigado pela participação de hoje. Muito obrigado, professor Marcelo Seráfico. Obrigado, Rosiane Carvalho. A gente fez um jornal diferente hoje do que você está habituado a acompanhar, você ouvinte da Band News, mas eu conversava isso com a Rosiane também. É um dia importante, foi necessário que nós tivéssemos essa entrevista, esse debate, porque realmente é um assunto que não interessa só quem trabalha no polo industrial. É uma coisa que a Rose até conversou comigo e falando sobre isso, né? Afeta você que está dirigindo o seu táxi agora, está dirigindo o seu Uber, você que está com o filho em escola pública, particular, enfim, a todos da sociedade no Amazonas. Por isso, a gente mudou a rotina aqui hoje, mas foi por um motivo nobre, tá? Por um motivo importantíssimo para a gente. Agradeço a vocês, 2 que participaram conosco, o professor Marcelo Seráfico, o deputado Serafim Corrêa. Rose, obrigado, viu? Mais uma coluna aqui, trazendo informação e contextualização para o nosso ouvinte. Obrigada a você, aos ouvintes e também aos nossos 2 entrevistados.